Eu quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. A vitória nossa Pelo sangue de Jesus. Eu quero ler um versículo da palavra aqui em Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, versículo de número 4. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 4. Eu vou ler para os irmãos. Quem encontrou vai acompanhar. Quem não encontrou, escute, que diz assim: levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém. Amém, Jesus. Eu li um texto sagrado muito importante sobre a vida do pastor, e eu vou ler de novo. Diz assim, é Deus quem está falando, viu? Levantarei sobre elas pastores. Quem está dizendo que levanta pastores é Deus. Tem gente que prega contra pastores por aí, e vocês que são crentes, tomem cuidado com um tipo de gente que anda aí pregando, dizendo que Deus não tem pastores, só tem pastor no céu. Esse povo não lê a Bíblia direito, porque aqui Deus está dizendo: eu levantarei pastores. Agora, para que Deus levanta pastores? Está aqui: levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Deus está dizendo que levantará pastores sobre elas. Quem são elas? As ovelhas. É Deus quem dá os pastores para as ovelhas. E diz aqui: e as ovelhas jamais temerão. O pastor é um encorajador, meu querido. Eita, Deus poderoso. Um verdadeiro pastor, às vezes ele chega para o irmão que está lá para baixo, e ele dá uma palavra, e essa ovelha se encoraja. Está aqui, ó. E elas jamais temerão, nem se espantarão. Pastor Moisés, Deus te levantou para tirar o espanto e tirar o medo de muita gente. Pastor João, Deus te levantou para tirar o medo e o assombro de muita gente. O povo precisa de pastores. Está aqui para encorajar o povo. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. Tem muita gente que só está de pé porque Deus usa pastores para tirar o medo da igreja. Eita, Deus poderoso! Agora, quando aparecer alguém batendo em sua porta dizendo que não existe pastor, só tem pastor no céu, mostra esse versículo aqui. Deus levantou pastores para servirem de encorajamento. Aí diz aqui: nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O pastor também foi levantado para juntar. Para juntar. O pastor tem a unção de encorajar e a unção de juntar. Louvado seja Deus. Amém. Tem gente que peleja e não junta, mas o pastor junta. Louvado seja Deus. Está aqui. Tem gente que peleja e não junta. Pode botar dinheiro. Tem gente que peleja. Pode até colocar dinheiro na frente, que ninguém vai. Mas o pastor ungido, ele só chama. Aleluia! Tem culto hoje, pode ser em cima do monte, as ovelhas se acompanham. Quem glorifica, quem levanta a mão, glorifica, quem glorifica a Deus, quem dá glória e aplaude a Jesus de Nazaré. Agora veja bem, Deus levanta pastores, e quando Deus levanta os pastores, a igreja segue um costume. Primeiro, a igreja treina esse pastor. Quando eu digo a igreja
do Senhor Jesus. A igreja tem compromisso com a palavra. O que é que ela faz? Ela chama o pastor João, que já tem a chamada, aqui, levantarei. Deus já levantou o pastor. Aí o que é que a igreja faz? Pega esse pastor que Deus levantou e faz o que fez com ele. Treina. Dá um curso bíblico. Aí no término do curso bíblico, aí a igreja ordena aquele pastor. Quem entendeu, diga amém. E o pastor que é chamado por Deus, aceita. O pastor que é chamado por Deus não atropela nada. Ele aceita fazer da maneira certa. Me lembro muito bem quando o pastor Moisés terminou até o curso dele teológico. Aí mandou pedir para a igreja consagrar, não foi? Aí a igreja mandou dizer: irmão, nós vamos te consagrar, mas é só daqui a 6 meses. Aí nós ficamos de bituca, vendo como era que ele ia agir, se ele ia se rebelar. Vamos ver como é que vai agir. Não duvidando, mas é porque ser humano é ser humano. Era um teste para ele. Ele poderia ter dito: mas eu não quero ser, eu não já estou na frente, eu não já estudei. Mas ele disse assim: tá bom, vou até engordar uma garrota, parece, para a festa. E foi a festa, não foi? Foi a festa. Do mesmo jeito, foi o pastor João. Ele já na frente de uma obra, já vindo da frente de outras obras, já sendo chamado de pastor. Olhe bem como é a humildade. Como é a humildade. Já sendo chamado de pastor, já estando na frente da igreja: bispo, eu queria que o senhor me consagrasse. Eu disse: meu querido, você está debaixo da minha autoridade espiritual, né? Pronto. Eu lhe considero como se fosse um pastor da igreja Maranata. A diferença é que tem só uma placa lá da frente, apenas só isso. Mas você e a missionária Rose são minhas ovelhas. Então vamos fazer direitinho? Vamos. Faça um curso de pastor. Onde é que eu faço? Comigo. Faça um curso. Está aqui, ó, irmãos. As matérias que eles fizeram está aqui para eu devolver para eles. As matérias, o diploma do já. Só segura, missionária Rose. Aqui é só as matérias, para depois vocês guardarem, tá certo? Fizeram o curso. E eu esperei como ia ser a ação dele. Ele poderia ter dito: mas eu não já tenho ovelha? Eu não já estou pregando? O povo não já me chama de pastor? Mas ele aceitou, irmãos, ser treinado na palavra. Louvado seja Deus. O verdadeiro pastor chamado, ele não atropela nada. Ele aceita a vontade de Deus na sua vida. Quem pode dizer amém? O verdadeiro pastor aceita ser treinado na palavra. Aleluia. E hoje eu estou aqui daqui a pouco para entregar o diploma deles dois. Sabe por quê, meus queridos? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que o obreiro não pode ter do que se envergonhar e deve manejar bem a palavra da verdade. O pastor tem que saber manusear a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. Foi por isso que eu disse a ele: pastor, eu vou te ordenar, mas já que você está debaixo de minha autoridade, vamos fazer direito, vamos treinar na palavra. Ele está treinado na palavra. Amém. Sabe por quê, irmão? Você chama um pedreiro para construir sua casa. Aí você diz assim: ó, aqui é meu chão de casa. Aí ele chega e não sabe pegar nem numa colher. Você bota para levantar sua casa? Bota? Pronto. É a mesma coisa. Como é que a pessoa pode ser pastor sem ser treinado na Bíblia? Se ele vai pregar a Bíblia. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia! Você, digamos, quando você precisou do médico, você vai para qualquer tipo de médico só porque ele diz que é doutor? Não, você quer saber se ele é doutor mesmo, se ele se formou. Senão ele bota uma injeção no canto errado e você vai sofrer. Uma vez eu estava no hospital, estava me tratando lá faz muito tempo. Chegou uma mulher, disse: ó, o doutor deixou uma injeção para você tomar. Tá bom, era uma enfermeira. Aí ela disse, onde é que é para aplicar? Disse: no braço. Ela aplicou, espremeu e fez assim, e a dor da agulha dentro de mim, e puxou e disse: mas homem, eu apliquei na veia errada, não entrou nem na veia. Você aceita o furado novo? Disse: é o jeito.
Lá vai de novo. Tum! Mexeu, pelejou e não entrou. A vacina, a injeção. Ela olhou para mim, eu vi o desânimo no rosto dela. Ela arrastou de novo. Deixa eu botar aqui no braço, aqui nesse canto, que é a veia mais grossa. Eu fiz assim. Quando ela fiou a terceira vez, ela errou. Aí eu olhei para ela disse, eu vou tirar e botar de novo. Eu disse, espera aí. A senhora mora onde? Em tal lugar. A senhora é enfermeira? Estou me informando. Deus me defenda. Vai testar no rato. No animal. Não. A gente não aceita. Como é que a gente não aceita? E aceita às vezes um pastor se conhecer na Bíblia. O verdadeiro pastor aceita conhecer a Bíblia. Não é o curso que vai fazer dele um pastor, que ele já pastoreava, ele já cuidava. Mas a Bíblia sendo estudada, meu irmão, é a preparação. Quem dá glória a Deus? O homem tem que ser preparado para pregar a palavra. Não é que é o diploma, é só isso que nós vamos aprender. Vamos continuar aprendendo, né, pastor João? Continuar aprendendo. A Bíblia Sagrada mostra que Jesus usou 3 palavras para o seu povo e para a obra. A primeira palavra de Jesus é vinde. Repita essa palavra. A segunda palavra de Jesus é ficai. Repita. A terceira palavra é ide. Repete. Vinde é o convite. Diga, Jesus convida. Ficai é o treinamento. Diga, Jesus treina. Ide é a comissão. Diga, Jesus envia. O problema de muitos pastores é que eles confundem o vinde com o ide. Jesus, antes de dizer vá, ele disse venha. Tem pastor que quer ir ao mundo pregar, mas não vieram nem a Jesus ainda. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então o pastor ele precisa vir atender o convite de Jesus. Venham! Aí quando vem a Jesus, Jesus diz assim, ó, Lucas escreveu, Jesus falou, agora já que você veio, ficai em Jerusalém até que sejam revestidos do poder. Ficar em Jerusalém representa o tempo de instrução, o tempo de treinamento. Louvado seja Deus. Você vai estudando e fazendo, estudando e fazendo, estudando e fazendo. Teve uma noite que eu passei aqui de frente, ele estava aqui pregando, deu vontade de entrar, mas eu tenho compromisso ali na frente. Ele continuou pregando, estudando e pregando, estudando e pregando. Agora hoje a instrução está dada. Se ele já fazia antes, ele vai fazer mais agora em nome de Jesus. Quem dá glória a Deus? Então aqui está dizendo, eu levantarei pastores. É Deus que está dizendo. Por isso, irmão, que quando a pessoa se levanta contra um verdadeiro pastor, ele cai do cavalo, não tem jeito. Porque Deus levanta o pastor e tem gente que quer derrubar. Eita mistério. Tu está entendendo? Eita mistério de Deus. Tu está entendendo por que Deus desce a lenha, desce o chicote? Se tentar derrubar um pastor, Deus se levanta contra essa pessoa, porque é Deus que levanta o pastor. Quem quiser derrubar o pastor vai ter que enfrentar a unção de Deus. Aí você diz, meu Deus, por que Deus tem esse zelo todo dos pastores que pregam o evangelho? Está escrito até que quem se levanta contra eles, Deus vai derramar a ira, vai derramar castigo. Ora, irmão, se você levanta uma parede de uma casa de dia e vê uma pessoa de noite e joga, e taca o pé e derruba, você acha bom? O que é que você vai fazer? Se você pegar essa pessoa, por crente que você seja, mas você vai querer acertar a conta com ele, que Deus segure você, mas a verdade é essa, nós somos crentes, mas dá vontade da gente fazer uma boa com ele, mas a gente não faz por confiança em Deus. A gente não aceita levantar uma coisa e outra derrubar. Então é Deus que levanta pastor. Quem se levantar para derrubar pastor vai ter que acertar a conta diante de Deus. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Glória a Deus. O pastor orou ainda agora para Deus, ou foi a pastora, orou para Deus abençoar a minha vida. Ele falou, os levantes têm sido muitos, tem sido mesmo os levantes contra a minha vida. Sabe o que é que eu acredito? É o mesmo que eu passo aqui. Quem se levantar para me derrubar, meu amigo, quem me levantou foi Deus. Aleluia, obrigado pela oração. Pastor Moisés, quem se levantar, olha o resultado de quem quer derrubar. Olha o resultado de quem quiser derrubar. Então o pastor João e a missionária Rose, eles foram levantados por Deus. Só que tem uma coisa, tem gente que diz que Deus levantou, que Deus não levantou.
Não levantou ainda, Deus pode até querer levantar. E sabe qual é uma marca do apóstolo Paulo? Você sabe a história de Paulo? Ele curava em nome de Jesus, ele era um doutor em teologia, ele conhecia psicologia, astrologia, astronomia, teologia, conhecia tudo. Mas ele saía pregando, pastor João, saía pregando. Quando ele pregava, aí ele dizia: agora eu vou voltar para dar relatório da minha igreja. Ou seja, Paulo, ele era submisso ao pastor da igreja dele. Não existe pastor sem pastor. Um pastor só é pastor se ele tiver um pastor sobre ele e tiver ovelha debaixo de sua unção. Quem está entendendo o que eu digo? Então o pastor, para ele pastorear, ele tem que ser pastoreado. Como é que ele vai querer que o povo se submeta a ele se ele não se submete a ninguém? Agora, eu tenho meu pastor, ele mora nos Estados Unidos. Tem vezes que eu desmarco uma programação, porque lá dos Estados Unidos ele mandou dizer que eu desmarcasse. Você acredita numa coisa dessa? Então, tem um ditado dito pelo pastor Gesiel Gomes. Ele diz assim: quem não está debaixo de uma autoridade, não tem autoridade para exercer autoridade. O pastor João, ele está debaixo da minha autoridade. Se vocês podem ter certeza, onde ele chegar trabalhando, ele está debaixo da minha autoridade. Sabe por quê? Pastor Moisés recomenda, pastor presbítero Márcio recomenda, diaconisa Sônia recomenda, diaconisa Cleonice e o Luísas recomendam. O povo da Maranata que está à frente do ministério recomenda eles. Rose foi criada na fé no meio de nós. Então nós damos a eles a cobertura espiritual. Glória a Deus. Nós temos 3 pastores que não tem o nome na frente Maranata, mas eles estão na unção do altar lá da Maranata. Pastor João aqui, pastor Manuel em Porteiras, recomendado pelo pastor Graziano, pastor Neto em São Paulo, lá tem a Missão Maranata, que é nós que damos cobertura, e esses pastores foram que vieram atrás de uma cobertura espiritual, porque não tem pastor sem ser pastoreado. O pastor, para pastorear, as ovelhas só vão submeter a ele do jeito que ele se submeteu a alguém. Louvado seja Deus. Então nós viemos aqui dizer, irmãos, Deus abençoe o pastor João, Deus abençoe a missionária, Deus abençoe essa igreja, e nós estamos juntos, e Satanás sai da frente. E quem se levantar contra um pastor que Deus levantou, quem quiser derrubar quem Deus levantou, vai ter que se acertar com Deus. Então foi Deus que levantou o pastor João. Quero ouvir um amém? Foi Deus que levantou o pastor Moisés. Quem pode dizer amém? Foi Deus que me levantou. Quem pode dizer amém? Então quando Deus levanta, ai daquele que quiser derrubar, porque vai ter que enfrentar quem levantou. Quem levantou foi Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus de Nazaré? Aleluia!